Então, gente, vamos continuar corrigindo aqui a atividade onde que a gente parou. Então, agora página 166. Número 94. O valor lógico da proposição P é verdadeiro e o valor lógico da proposição Q é falso. Então, ele me deu que o P é verdadeiro. Então, isso aqui é dado, não é, gente? Ele me deu isso no exercício 94. Então, olha bem, ele te falou. O valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso. Nessas condições, o valor lógico da proposição composta Então, eu quero saber o valor lógico desta proposição. Olha se eu copiei certinho para mim. Confere aqui para mim. Gente, o P é verdadeiro, não é? Não é? Não P vai ser o quê? Falso. O Q é o quê, gente? Falso. E o não Q? O que é falso? Não que é o quê? Verdadeiro. Qual que é o conectivo que eu tenho aqui, gente? Se então. No se então, só a Vera Fischer que é falsa. O primeiro é falso, o segundo é falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Se, somente se, com o outro que é aqui o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, como é que funciona o se, somente se? Verdadeiro. Isso. O se, somente se, só será verdadeiro se as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Caso contrário, um V, um F vai ser falso. Agora nós estamos fazendo qual número? Número 100? Verdadeiro. Deixa eu ver. Ué. Número 100. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o Q é falso. Isso aqui foi dado no exercício, não foi? Ele quer saber esse aqui, ó. Vamos lá. O P é o que, gente? Verdadeiro. Vamos fazer o parênteses primeiro. O que é verdadeiro e esse aqui é falso. Vera Fischer, falso. Não P é o quê? Falso. Qual o conectivo que eu tenho aqui? Ou. F com F é o quê? Falso. Então, o colchete, resultado do colchete é falso. Agora, eu tenho que fazer ele I com não que. Não que é o quê? O que é falso? Não que é verdadeiro. Só que qual que é o conectivo? I. F com V. No I é o quê? Falso. Eu não tinha feito um tantão desse, só não tinha feito com se, somente se. Tem mais para corrigir? Qual? Esse eu corrigi. Não. Corrigi. Foi o primeiro que corrigi. Já?
Então, agora a gente vai aprender a construir a tabela verdade, tá? Ué. Acabou, não. Aqui é assim, quando você pensa que acabou, a gente está começando. Nós vamos agora aprender a construir a tabela verdade. Não. Para essa apostila? Já corrigi. Ela falou que eu já corrigi. Olha ela, olha qual que é. Tá. Corrigi não? Essa foi a primeira que eu fiz. Tem mais duas aqui no quadro. Qual que tá faltando? Página 167. Peraí. Deixa eu só anotar o número. Tá faltando uma. Ela falou comigo que eu tinha corrigido tudo. Página 167, número 106. Gente, uma dessa aqui você não pode errar de jeito nenhum. O valor lógico da proposição P é verdadeiro. Q é falso. Isso aqui é dado. Na sua prova nem vai cair uma tão difícil assim. Ó. Você está vendo que essa aqui é uma prova da IBFC, mas para a prova de analista, tá vendo? A sua nem vai ser tão difícil igual essa aqui, não. Então, vamos lá. Não P é verdadeiro ou falso, gente? Não, o P é verdadeiro, não P é falso. E o Q? Falso. Se, somente se, não é? Então, o parênteses vai ser o quê? Verdadeiro. O P é o quê? Ele deu. O que é falso? Ele deu, isso aqui ele deu. O P é verdadeiro. Não P é o contrário, falso. O Q, ele já me deu, ele é falso. Então, falso com falso no se, então, é verdadeiro. Tem que fazer isso aqui, se, então, com P. O P é o quê? No se, então, V com V é o quê? Verdadeiro. Depois tem que fazer I com o não que. Não que é o quê? O que é falso. Não que é
No I, V com V vai ser verdadeiro. Nessa vai cair uma. Todas caem do... Agora, gente, nós vamos aprender a construir a tabela verdade, tá? Copia tudo aí. Oi, gente, eu falei copiar, não é conversar, não. Aqui, você vai saltar 6 linhas aqui para mim, tá? Você vai soltar 6 linhas, só que antes eu vou te explicar o número de linhas da tabela verdade, tá?
Duas linhas. Duas? Não, para a tabela. Para lá, duas linhas para cada. Só multiplicar. 6 jeitos. Me ouvindo?
Tá? Então vamos lá, gente. Eu tenho 2 calças e 3 blusas. De quantas maneiras distintas eu posso escolher uma calça e uma blusa? Você vai chegar para sua mulher e vai falar em casa, eu vou comprar 10 calças para você e 30 blusas. 10 vezes 30, 300. Dá para vestir uma cada dia do ano. Não sei como é que a gente vai, arruma que a gente vai sair, a gente não tem roupa. Todo dia que a gente vai sair, você não tem roupa. Incrível uma coisa dessa. Eu posso colocar a calça branca com a blusa azul, a calça branca com a blusa verde, a calça branca com a blusa rosa. Não é isso? O que mais que eu posso colocar, gente? A calça preta com a blusa azul, a calça preta com a blusa verde e a calça preta com a blusa rosa. Você tem quantas possibilidades ali, gente, para escolher uma calça ou uma blusa? 6. 6 possibilidades. Por quê? Para escolher a calça, eu tenho quantas possibilidades? 2, que eu tenho 2 calças. E para escolher a blusa, eu tenho quantas possibilidades? 3. Isso vai me dar um total de quantas possibilidades? 2 vezes 3? 6. Então, tem 6 possibilidades para escolher uma calça e uma blusa. Se fosse aqui, ó, só isso. Uai. Mas vocês estão querendo mais o quê? Ah. Não. Uai. Vamos lá, gente. No restaurante eu tenho 3 tipos de carne, 4 tipos de salada e 2 tipos de sobremesa. Vamos supor que você vai lá almoçar nesse restaurante, você tem direito a escolher um de cada. De quantas maneiras você pode escolher aqui, gente? Uma carne, uma salada e uma sobremesa. É só multiplicar. Para escolher a carne, você tem quantas possibilidades? E para escolher a salada? E para escolher a sobremesa? 2. De 4. Que segunda vez só é um prato só. Aqui, gente, quando eu for montar o prato a segunda vez, é uma vez só. Olha, o que é isso? Não pode, não. É só uma vez. É uma vez só. Mas aí depende se eu vai continuar tendo comida lá no restaurante ou não, ué. Agora, olha bem, gente, eu fiz isso aqui para te explicar o número de linhas da tabela verdade. Ih, o Genal, você já dei tempo para copiar isso, gente. Tem lógica, não. Dei tempo para copiar isso aqui, não dei não, gente? Eu não tô louca, eu dei tempo já.
Vocês estão muito engraçadinhos. Essa Carol, eu vou te contar um negócio, viu? Olha bem, gente, o número de linhas da tabela verdade vai depender do número de proposições que eu tenho. Cada proposição tem quantas possibilidades? Quantas? 2. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Aqui eu tenho uma tabela com quantas proposições? 2. P e Q, não é? Essa tabela vai ter que ter quantas linhas? 4. Porque para o P eu tenho quantas possibilidades? 2. E para o Q? 2. Então, se eu tenho 2 proposições, eu nem vou completar a tabela, só para eu te explicar o número de linhas. Tem 2, P e Q. Minha tabela vai ter que ter quantas linhas? 4. Porque para o P eu tenho quantas possibilidades? 2. Ou é verdadeiro ou é falso. E para o Q? 2. Então eu vou ter quantas linhas? 4. Se eu tivesse que montar uma tabela com 3 proposições, essa tabela teria que ter quantas linhas? É mais, gente? É vezes. Ô, gente, 2 vezes 2 vezes 2. 8. Por que você me fala 6? Olha para você ver. Eu acabo de você ver, ó, princípio fundamental da contagem, multiplicação. Cada proposição tem quantas possibilidades? 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Se eu tivesse 3 proposições, não estou montando a tabela, só para você entender o número de linhas por enquanto. P, Q, R. Tá? Cada uma não tem 2 possibilidades? Então tem que dar quantas linhas? 8. Olha como é que o cara faz para montar. Pega o 8 e divide por 2, dá quanto? Você vem aqui e coloca 4 Vs, 4 Fs. Pega o 4 e divide por 2. 2. Você vai vir aqui e vai colocar 2 Vs, 2F. 2 Vs, 2F. Pega o 2 e divide por 2. Dá 1. 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F. Aqui eu tenho 4 linhas, não tem? Pega o 4 e divide por 2. Dá quanto? 2. Por isso que ele coloca 2 Vs, 2 Fs. Pega o 2 e divide por 2. Como é que vai ficar? 1V, 1F, 1V, 1F. Só para você entender como é que o cara monta essa parte aqui da tabela. Essa tabela tem quantas linhas?
2 vezes 2 vezes 2, o quê? 8 linhas. Se eu tivesse que montar uma tabela com 4 proposições, minha tabela tem que ter quantas linhas? 16. Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Se minha tabela tivesse PQRS, se eu tivesse aqui, ó, P, Q, R e S, cada proposição tem quantas possibilidades, gente? 2. Quer dizer que minha tabela agora ela vai ter quantas linhas? 16 linhas. Pega o 16 e divide por 2. Quanto é que dá? 8. Você vai colocar 8 vezes 8 Fs. Divide por 2. 4 vezes 4 Fs. Divide por 2. Estava preso, cara. Divide por 2. 2 vezes. Isso aqui. Divide por 2. Então, olha bem, o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Pode copiar tudo aí.
a tabela, tá? Olha lá. Como é que eu faço o desenho dessa tabela aqui, ó? P e Q ou P ou Q. É igual se a gente estivesse fazendo uma expressão. Primeiro eu tenho que fazer parênteses. Se tivesse colchete, depois eu ia fazer colchete e assim vai. Tem quantas linhas essa tabela? Para começar, 4. Porque eu tenho quantas proposições? 2, P e Q. Então, eu sei que para eu construir essa tabela, eu vou ter que fazer 4 linhas. Então, vem aqui e faço. Primeiro, você vem aqui e coloca o P e o Q. O que tem lá dentro do primeiro parênteses, gente? P e Q, não é isso? Então, vou ter que fazer P e Q. Primeiro aqui, ó. O que tem dentro do segundo parênteses? P ou Q. Quer dizer que eu vou ter que fazer P ou Q. E para eu terminar ali, para eu construir a tabela toda, aqui eu vou fazer P e Q. Ou com P ou Q. As duas primeiras colunas é fixo. Como é que eu faço? Tem 4 linhas, divide por 2 dá 4. 2. Então, tem que ter 2 Vs, 2 Fs. 1 V, 1 F, 1 V, 1 F. Qual o conectivo que eu tenho aqui? I. Aí, vou fazer na tabela do I. Como é que funciona a tabela do I? Só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, V com V vai ser o quê? E o resto? Falso. Agora, eu vou fazer a tabela do OU. P ou Q. Como é que funciona a tabela do OU? Só é falsa se as duas forem falsas. O resto é verdadeiro. Agora eu vou fazer P e Q, ou eu vou usar a tabela do ou, mas de quais colunas? Da terceira coluna com a quarta coluna. Não é P e Q? Onde está P e Q? Está aqui, não é? Não é essa, gente? E aqui? P ou Q? Onde que está P ou Q? Não é essa aqui? Agora eu vou usar a tabela do ou, da terceira coluna com a quarta coluna. Terceira coluna com a quarta coluna. Como é que funciona a tabela do ou? V com V é o quê? Tabela do ou só será falsa se as duas forem falsas. V com V no ou é o quê? Verdadeiro. F com V no ou é o quê? F com V no ou e F com F. Falso. Quando você chega na última coluna da tabela, você vai classificar aquela expressão ali, com 3 nomes. Se você chegasse aqui nessa última coluna, todos fossem verdadeiros, isso aqui iria chamar tautologia. Se a última coluna tiver só verdadeiro, isso aqui vai chamar tautologia. Se a última coluna for toda falsa, isso aqui chama contradição, sofisma ou falácia. Como a última coluna tem verdadeiro e tem falso, isso aqui eu chamo de contingência. Essa tabela aqui vai ter que lembrar. Espera aí, ó. Presta atenção. Vai esquecer não. Olha bem. Essa aqui chama contingência. E é pouco, tá? Olha para você ver. Ó. Através não, né? Porque não pode ser através não. Por meio da última coluna
nós vamos classificar. Não, vamos lá, a tabela. Vamos ficar assim, ó. Se na última coluna, gente, todos valores verdadeiros, se na última coluna todos os valores forem verdadeiros, eu vou chamar de tautologia. Tautologia. Tá? Então, por meio da última coluna que a gente vai fazer essa classificação. Quando ele falar esses nomes, gente, tautologia, contradição, contingência, você tem que construir a tabela. Tá? Para você identificar quando que você vai construir a tabela é quando ele te falar isso. Se ele te perguntar se é tautologia, contingência, contradição. Aí eu tenho que construir a tabela. Chegou lá, todos os valores falsos. Tem 3 nomes. O IBFC só usou até hoje contradição, mas vai que ele quer colocar os outros. Pode ser contradição, sofisma ou falácia. E se na última coluna da tabela eu tiver valor lógico verdadeiro e valor lógico falso, se tiver os dois valores lógicos, pode. Aham. Então, olha lá, gente. Cheguei na última coluna da minha tabela. Se todos os valores forem verdadeiros, isso aqui vai chamar tautologia. Todos falsos, geralmente o BFC colocou lá até agora só contradição, mas vou falar os outros que depois ele cobra, eu não falei? Pode ser contradição, sofisma ou falácia, que são sinônimos. Para a prova de raciocínio lógico é sinônimo. Se aparecerem os dois valores lógicos, igual aquela que eu acabei de construir ali, tem valor lógico verdadeiro e tem valor lógico falso. Aí chama de contingência. Como é que é? Ah, não. O nome que ele usa quando todos são falsos é contradição. Ele nunca usou esses nomes aqui. Mas esses nomes são sinônimos na prova de raciocínio lógico. Se ele quiser, ele pode colocar. Copia isso aí até agora para mim, que nós agora vamos começar a construir tabela. Ai, não é difícil não, a gente vai fazendo aqui rapidinho, vocês vão pegar. O importante é que minha matéria está adiantada.
3. Aí a tabela vai ter 8 linhas. Você tá brincando, né? Quem falou isso? Pode começar, gente? Uai, construir as tabelas. Vocês.
Eu sei. Não é nada mentira, é tudo verdade. Né, não? Não? Eu sei que é verdade. Pior que eu sei. Vamos lá, gente. Número 1. Uai, claro, né, professor? Você não percebeu que todo professor faz isso? Não, exercício fácil. A gente faz difícil, deixa para vocês fazer, ué. Todo professor faz isso. Vamos lá. P ou Q, se então R. Na hora que eu vejo P, Q e R, eu sei que eu tenho que construir uma tabela com quantas linhas? 8. Então você vem aqui e faz. Ó. Isso mesmo. Que você... E R, né? Agora eu vou ter que fazer o quê, gente? P ou Q. Não é isso? Depois que eu fizer P ou Q, eu vou ter que fazer o quê? P ou Q, se então R. Antes de fazer aquilo ali, deixa eu só fazer uma observação aqui para você entender uma coisa para mim. Tem que copiar, viu, gente? Olha lá, uma coisa é fazer P, se então Q. Outra coisa é fazer Q, se então P. A ordem aqui, gente, altera. Então, olha bem. 2 Vs, 2 Fs, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F. Só Vera Fischer que é falsa. Só que aqui, P se então Q, eu tenho que olhar na tabela da esquerda para a direita. Quando ele fala Q se então P, eu tenho que olhar na tabela da direita para a esquerda. Onde que é falso aqui, gente? Na terceira linha. Eu tenho que olhar nesse sentido, porque não é P se então Q. Onde que apareceu a Vera Fischer? Aqui, ó. O resto é o quê? Verdadeiro.
aqui a ordem altera. Quando eu tenho só o C, então, A e B é igual B e A. A ou B é igual B ou A. Agora, A, se então B é diferente. Ah, não, é P e Q, não esqueci, peraí. P e Q é igual a Q e P. P ou Q. Agora, P, se então Q, é diferente de Q, se então P. Se eu trocar de lugar, vai ficar diferente. Então, aqui, ó, eu não vou olhar nesse sentido. Aqui eu olho nesse sentido porque é P, se então com o Q. O P está à esquerda e o Q está à direita. Então, aqui eu estou olhando da esquerda para a direita. É da esquerda para a direita que eu tenho Vera Fischer, é falsa. Aqui, ó, é Q, se então P. É da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, onde que apareceu a Vera Fischer aqui? Um terceiro. Então, a ordem aqui para mim vai fazer diferença, tá? Então, agora que eu vou fazer esse exercício. Como é que monta essa tabela? Eu sei que tem 8 linhas, porque eu tenho quantas proposições? 3. Então, tem 8 linhas. Como é que faz, gente? Divide por 2. 4. 4 vezes 4 Fs. Divide por 2. 2V. Divide por 2. Beleza, agora eu vou fazer P ou Q. Eu vou usar a tabela do ou nas duas primeiras colunas, tá? Então, nas duas primeiras colunas, eu vou usar a tabela do ou, que é a tabela da disjunção. Como é que funciona a tabela do ou? Só será falsa se as duas forem falsas. Então, aqui, ó, V com V, verdadeiro. V com V, V com F, verdadeiro, verdadeiro. Agora, F com F, falso. F com F, falso. Agora, eu tenho que fazer se então da quarta coluna com a terceira coluna. Só que é da direita para a esquerda. Então, eu vou usar o se então. Vou ter que fazer o se então agora. De quais colunas? Dessa vermelha, que é essa daqui, ó. Da vermelha aqui com a verde aqui, ó. Em qual sentido, gente? Da direita para a esquerda. Tá, porque é P, se fosse R, se então P ou Q, seria da esquerda para a direita. Mas aqui está escrito P ou Q, se então R. P ou Q por R. Se tivesse escrito isso aqui, ó, R, se então P ou Q, aí seria nesse sentido. Mas está escrito o contrário. Então tem que ver onde que tem a Vera Fischer da direita para a esquerda. Onde tem Vera Fischer aqui, ó? Aqui, Vera Fischer. Vera Fischer e o resto. Olha para a última coluna. Quais valores lógicos que eu tenho? Verdadeiro e falso. Como é que chama isso aqui? Contingência. Posso apagar qual, gente? Posso fazer a 2? Pode? Mas não deu tempo, não? Vou, pode fazer. Continua fazendo aí pra mim. Só falta mais 6.
Então vai, eu vou esperar. Tá me ouvindo, Ítalo? Tá? Vamos fazer mais um aqui, gente. Tá pedindo para eu fazer P ou não que. Toda a tabela, gente. Você vai ter que fazer o não que, ué. Depois você faz P ou não que. Quem que é o P, gente? Aqui, ó, 2 vezes. O que é não que? É o contrário do que. O que for verdadeiro no que fica falso, o que for falso fica verdadeiro. Então, o que é não que, gente? O que é verdadeiro vira falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora eu vou ter que fazer a tabela do ou. De quais colunas? Da primeira com a terceira. Como é que funciona a tabela do ou, gente? Só é falsa se as duas forem falsas. V com F é o quê? V com F. F com F. V com F. Verdadeiro. Isso aqui chama o quê? Contingência. Se você conseguir fazer direto, ótimo. Isso aqui chama também contingência. Posso apagar isso aqui?
pergunta?